Olá, boa noite. Aqui é o Luiz Gustavo, do Vlog do Professor. Hoje, 14 de maio de 2018, está fazendo 70 anos do Estado de Israel. É sobre isso que nós vamos conversar hoje no Vlog do Professor, logo depois da vinheta. Senhores, eu vou tomar inicialmente a leitura deste livro aqui. Algumas passagens. Em Gênesis 12, a partir do versículo 4. Abrão partiu com o Senhor, lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, e tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinha adquirido em Harã. E partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: darei esta terra à tua posteridade. Abrão edificou o altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Rai ao oriente. Abrão edificou ali um altar ao Senhor, invocou o seu nome e continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento para Negueb. Segunda leitura. Nós vamos pegar aqui Números, capítulo 34, versículo 1 em diante. O Senhor disse a Moisés: eis uma ordem para os israelitas. Quando entrares na terra de Canaã, eis a terra que vos tocará como herança, a terra de Canaã, com estes limites. Para o lado do meio-dia, vossa fronteira começará no deserto de Sim, ao longo de Edom. Essa fronteira meridional partirá ao oriente da extremidade do Mar Salgado e irá para o lado do meio-dia pela subida de Acrabim. Passará por Sim, chegará até o sul de Cádiz, Barne, de onde irá até Hatzaradar, estendendo-se para Assemon, e de Assemon se dirigirá para a torrente do Egito e terminará no mar. Vossa fronteira ocidental será o Mar Grande, que fará o vosso limite ao ocidente. Bom, com essas duas passagens bíblicas, a gente dá uma olhada mais ou menos do que está escrito nas Sagradas Escrituras, principalmente no Pentateuco. São os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Livros esses que também são sagrados para o povo de Israel. E aí a gente começa a analisar algumas questões importantes, né? Canaã era, na verdade, a região que corresponde hoje ao atual Estado de Israel. Inclusive as colinas de Golã, a faixa de Gaza, Cisjordânia, parte da Jordânia, tá? Do Líbano, parte da Síria, né? Uma faixa junto ao mar Mediterrâneo, né? Que é a parte no sul, né? da Síria. Então, tudo isto daí pertenceria, né? A esta terra que o Senhor havia prometido ao povo escolhido. Bom, a gente sabe, né, que nós temos, né, por tradição, uma história muito grande, né, ligada ao povo judeu, principalmente nós cristãos, né, porque é do povo judeu que nasce Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. sem entrar em méritos de questões religiosas, não é essa a questão.
O que eu quero conversar hoje é que exatamente desde o passado, desde o surgimento da pessoa de Abrão, o povo judaico sempre teve estes conflitos na sua vida. Nunca foi uma vida fácil. Se nós pegarmos a história do povo judeu, nós tivemos cativeiro no Egito, cativeiro na Babilônia, nós tivemos a diáspora, ou seja, nós tivemos o próprio Holocausto. Então o povo judeu sempre foi um povo sofredor e um povo sem terra. A terra prometida, né, por Deus a eles, lhes foi tomada completamente. Então, a criação do Estado de Israel é algo que, de uma certa forma, assentava esse povo em uma região. Sabemos que essa região tem também por característica ser uma região dentro do processo de formação de uma outra nação, que seria a nação palestina. E aí a gente começa a ver que tudo isso foi discorrido a partir, né, de uma sessão, presidida inclusive por um brasileiro, né, segundo a Assembleia Geral da ONU, foi presidida pelo nosso Oswaldo Aranha, né, que através do plano da ONU para a partição da Palestina, né, feito em 1947, né, criou-se o Estado de Israel, que foi formalizado no dia de hoje, 14 de maio de 1948, né, no caso. Logo após essa resolução, né, da Assembleia Geral da ONU, em 29 de novembro de 47, né, recomendando, no caso, né, esse plano de partilha da Palestina, né, substituindo dali o mandato britânico, visto que os ingleses é que dominavam aquela região, né? Como eu disse, no dia 14 de maio de 48, tá, foi criado então, né, o Estado de Israel. E você tem ali judeu, árabe, católico, ortodoxo. Não dá para a gente tirar a importância da figura de Jesus, do que ele passou, das coisas que aconteceram. Ali você tem monumentos históricos que representam essas 4 vertentes religiosas. E isso é uma coisa que não dá para a gente virar as costas. Quando eu falo na questão de que Jerusalém deveria de ser uma área mais livre, sou eu, como católico, que gostaria de poder visitar essa região com tranquilidade, visto que a gente sabe que às vezes a coisa se torna meio turbulenta, mas não cabe a mim decidir. Então, mantém-se essa questão. A gente começa a tentar ver, né, que muitas questões ligadas, né, a essa formação do Estado de Israel geram conflitos graves até hoje, né? Nós sabemos da importância de Israel para o mundo. É imprescindível, não dá para a gente dizer que não, tá? O Estado de Israel é um Estado importante, um Estado forte, um Estado em que talvez, se não existisse, aquela região lá seria muito mais conturbada, muito mais conflitante. O Estado de Israel, para mim, é exatamente o contrapeso da história. Sem ele, a coisa seria muito grave, muito difícil. E por isso, nós temos que ter esta visão de gratidão pela existência do Estado de Israel. Eu volto a dizer, eu não tenho nada contra nenhum povo, nem palestino, nem israelense, nem nada. Até porque eu tenho uma visão muito pessoal. Eu enxergo ser humano.
não enxergo a nacionalidade, a cor, o status social. Eu enxergo o ser humano. Essa é a minha visão, essa é a minha colocação. Eu defendo a existência do Estado de Israel, sim, claro, como um Estado soberano, forte. Eu defendo a criação da Palestina, se for para assentar o povo e gerar paz na região, que seja feito. Porque o importante é exatamente nós termos esta visão de paz, essa visão de acordo coletivo. Não adianta de maneira nenhuma nós estarmos aqui defendendo, por exemplo, o Estado de Israel e ver as coisas acontecerem por intransigência. E aí a gente pergunta, a intransigência é dos palestinos ou dos judeus? Por que o Hamas mandou invadir aquela região? Por que se dificulta tanto a criação de um acordo bilateral entre os dois países, entre as duas nações, entre os dois estados, entre os dois povos, entre os dois, que pudesse ser bom para Israel e bom para a Palestina e melhor para o mundo, para acabar com a guerra? Antes de mais nada, eu acho que o intuito maior de qualquer ser humano é viver em paz. É poder viver tranquilamente. Não adianta nada a gente ter um lindo Estado, mas estar em conflito constante. Mas, hoje, eu tenho que fechar esse vídeo, esse vlog, né, desejando felicidade a todo o povo judeu. Porque eles têm uma casa. Isso é muito importante para um ser humano. Ter uma casa, ter uma terra, ter um lugar para chamar de seu. Ao povo judeu, Shalom. Felicidades pelo dia de hoje. Parabéns por estarem fazendo 70 anos da fundação do seu Estado. Então eu quero hoje fechar esse vídeo, né, fazendo um cumprimento a todo o povo judaico, ao Estado de Israel. Shalom Aleichem. Espero ter pronunciado corretamente. Em português, a paz sobre vós. Parabéns pelo Estado de Israel. Quem gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Eu já cansei de dizer para vocês isso. Tá? Se inscreve no canal, aperta no sininho para receber sempre novos vídeos. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e até o próximo vlog do professor. Um beijo. Shalom.